Olá, nessa apresentação será abordado e você saberá sobre comunicação pessoal via rádio, transmissão ilegal, ilícita e irregular, crimes envolvendo radiocomunicação pessoal. E o que é radiocomunicação pessoal? Provavelmente você já viu um aparelho parecido com esse. Pessoas utilizam ele para fazer comunicação com outras pessoas, para fins pessoais, econômicos, lazer. Como é uma comunicação entre duas pessoas, diferente da radiodifusão, este é o conceito de comunicação pessoal. É um meio de se fazer telecomunicações. É um modo de se praticar telecomunicações. Praticar telecomunicação requer a observância da legislação aplicável. Neste vídeo, faremos abordagem às seguintes normas: Lei Geral de Telecomunicações, Lei 9.472 de 97, e o Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei 4.117 de 1962. A legislação define que a prática de telecomunicação tem a denominação de serviço. O artigo 60 da Lei Geral de Telecomunicações diz: serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação. O parágrafo 1º desse mesmo artigo é quem dá o conceito legal de telecomunicação, que é a transmissão, emissão ou recepção por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. Para fazer um serviço de telecomunicação, incluindo radiocomunicação pessoal, se requer a existência de uma estação habilitada. O conceito de estação de telecomunicações dado pela lei é o conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e complementam, inclusive terminais portáteis. Aqui temos apenas uma antena, não faz nada sozinho. Aqui, uma fonte de energia, uma bateria. Sozinha, não faz nada. Aqui, um amontoado de componentes eletrônicos, sem bateria, sem antena, não funciona. Mas agora, juntei uma bateria aos componentes eletrônicos. Juntei uma antena. Tem uma estação apta a transmitir. Para isso, para ser legal, dentro da lei, precisa ter uma licença. E por que licença? O espectro de radiofrequência ele tem limite. Não pode uma pessoa simplesmente escolher uma frequência e sair transmitindo, pois lá pode ter outra pessoa ocupando ela, ela pode ter alguma utilidade de grande interesse público e assim por diante. Portanto, trata-se de um bem limitado. Para isso, alguém tem que organizar esse uso, que é o Estado, no Brasil, pela Anatel. Além disso, quem está transmitindo pode gerar riscos, como, por exemplo, transmitir na mesma frequência de ajuste de um marcapasso de um cardíaco. Poderá alterar totalmente a configuração que seu médico fez. Para afastar esses riscos, o Estado toma o monopólio do uso das radiofrequências e, para que uma pessoa possa utilizar, precisa então da licença por ele otorgada. No Brasil, é feito pela Anatel, conforme o artigo 131 da Lei Geral de Telecomunicações. Por existir uma variedade muito grande de formas de como se praticar telecomunicação, para cada uma dessas formas, a legislação atribui a denominação de serviços. Tem a radiodifusão, rádio comercial, televisão e, no caso,
estações de rádio amador. Quando ocorre o crime? Quando, para determinado serviço de telecomunicação, a legislação exige a prévia licença. A falta de licença para a estação ou o uso de uma estação licenciada de modo irregular importa, na prática, de dois possíveis crimes. Um, definido lá no artigo 70 do Código Brasileiro de Telecomunicações, denominado de crime de telecomunicação ilegal, e também pelo artigo 183 da Lei Geral de Telecomunicações, denominado de crime de desenvolvimento clandestino de telecomunicações. No artigo 70 do Código Brasileiro de Telecomunicações, o crime está assim tipificado. Constitui crime punível com a pena de detenção de 1 a 2 anos, aumentada da metade se houver dano a terceiros, a instalação ou utilização de telecomunicações sem observância do disposto nesta lei e nos regulamentos. Na Lei Geral das Telecomunicações, o crime está assim tipificado. Artigo 183. Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação. Pena, detenção de 2 a 4 anos, aumentada na metade se houver dano a terceiros, e multa de R$10.000. E o que é, então, comunicação clandestina ou telecomunicação clandestina? O parágrafo único do mesmo artigo assim conceitua. Considera-se clandestina a atividade desenvolvida sem a competente concessão, permissão ou autorização de serviço, de uso de radiofrequência e de exploração de satélite. Quando a Lei Geral de Telecomunicações entrou em vigor, ela previu a revogação de dispositivos do Código Brasileiro de Telecomunicações, mas ressalvou os dispositivos sobre matéria penal. Assim surgiu uma série de dúvidas e conflitos na jurisprudência quanto à aplicação do artigo 70 do Código Brasileiro de Telecomunicações ou do artigo 183 da Lei Geral de Telecomunicações. A controvérsia jurisprudencial somente tomou uma decisão definitiva ou uma posição mais clara com a intervenção do Supremo Tribunal Federal, conforme julgado da lavra do ministro Joaquim Barbosa, que lá no item 2 da sua ementa assim esclarece. Quando a atividade clandestina de telecomunicações é desenvolvida de modo habitual, a conduta tipifica o disposto no artigo 183 da Lei 9.472, de 1997, e não o artigo 70 da Lei 4.117, que se restringe àquelas que instala ou utiliza sem habitualidade a atividade ilícita em questão. Portanto, o desate de uma ou outra aplicação da tipificação está no fato da comunicação que foi realizada ser habitual ou não, ou seja, de modo esporádico. Os crimes em telecomunicações. No gráfico adiante, exibiremos como a conduta de uma transmissão poderá configurar os crimes previstos na Lei Geral de Telecomunicações ou então no Código Brasileiro de Telecomunicações. Esta análise parte do primeiro questionamento. A estação que faz a transmissão possui a licença da Anatel? Não. Neste caso, esta estação ela é clandestina e a atividade por ela desenvolvida consequentemente também. O segundo ponto a ser analisado quanto à ocorrência dos crimes é como essa transmissão é feita, isto é, se ela é de modo habitual, cotidianamente, repetidamente, ou então de modo eventual, uma ou outra vez. Neste caso, se a transmissão for habitual, o crime é aquele estabelecido na Lei Geral de Telecomunicações, lá no seu artigo 183. Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação. Pena: detenção de 2 a 4 anos. Isso se não ocorrer dano. Caso essa transmissão
cause dano, a pena aumenta por metade. Então veja bem, basta transmitir de modo habitual, mesmo que ninguém seja prejudicado por esta transmissão. Voltando a essa análise central aqui. Se a transmissão for esporádica, não habitual, eventual, nós estaremos diante de outra situação. Neste caso, basta ter apenas uma estação apta a transmitir, por exemplo, um HT, ou um transceptor instalado num automóvel, e o crime poderá ser aquele previsto no Código Brasileiro de Telecomunicações, lá no seu artigo 70, que diz: constitui crime punível com a pena de detenção de 1 a 2 anos, aumentada da metade se houver dano a terceiros, a instalação ou utilização de telecomunicações, sem a observância do disposto nesta lei e nos regulamentos. Veja bem, são duas condutas. A instalação já comete o crime, então basta ter um HT, ou tendo este HT licenciado, ou uma estação apta a transmitir licenciada, mas utiliza ela fora da especificação. Neste caso, o crime é este aqui. Basta transmitir, não precisa haver dano. São crimes, ambos, de mera conduta. Portanto, se houver dano, ele é qualificado e há um aumento da pena, no caso aqui, de metade, tal qual lá na Lei Geral de Telecomunicações. Voltando à nossa análise inicial, nós partimos do fato de que não há licença. Entretanto, lembre-se, uma estação pode estar devidamente licenciada pela Anatel. Neste caso, tem que ver como ela está se comportando, ou seja, se a transmissão ou a instalação estão dentro dos limites das regras da licença. A licença, ela possui limitações, portanto, o seu usuário deverá observá-la. Neste caso, se houver essa observância, não haverá o ilícito, ou seja, ele não comete nenhum crime, seja nesta modalidade, seja nessa modalidade, habitual ou eventual. Entretanto, a licença existe, mas ele transmite em desacordo com a licença, portanto, ele já está transmitindo de modo irregular. E ele volta, ou melhor dizendo, a situação volta ao que nós já abordamos. Só para lembrar, veja bem aqui o que diz o artigo 70 do Código Brasileiro de Telecomunicações. A utilização de telecomunicações sem observância do disposto nessa lei, ou seja, conforme a licença determina. Neste caso, se essa transmissão ela é feita de modo habitual, ela é clandestina e comete este crime. De modo habitual, mesmo tendo a licença, pois a instalação aqui ela está correta. Tem a licença, a instalação está correta. Mas o que está incorreto é a sua utilização. Nesse caso, se for de modo esporádico, não eventual, o crime é o crime é aquele previsto no artigo 70 do Código Brasileiro de Telecomunicações. Alô, William se encontra? Ele, no momento, ele não está. Quem gostaria? Quem está falando? É a mãe dele. Mãe dele? Alguns serviços de telecomunicações não requerem a exigência de licença, que é o caso dos equipamentos de radiocomunicação de uso geral, controles remotos, portão, carro e assim por diante. Neste caso, inclui-se os chamados rádios de comunicação pessoal, conforme a Resolução 506 da Anatel. Eles têm a utilização de modo extremamente limitado, mas funcionais. No caso, há um limite de potência para apenas meio watt, a sua modulação é feita apenas em FM, sem qualquer outra versatilidade, e por fim, as frequências
são definidas por canais. Não se pode transmitir em frequência abaixo do definido para o canal 1 e nem em frequências superiores àquelas definidas para o canal 40.